Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe também os nossos irmãos através da internet. Mais uma vez, estamos na casa de Deus para ouvirmos a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Nesta noite, estaremos falando sobre o tema A Mensagem Está Exposta. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Querido e amado Pai Celestial, mais uma vez dependemos do Senhor para podermos, Senhor, ouvir a Tua voz. Estamos ansiosos por Tua palavra nesta noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nesta noite, eu gostaria então de trazer uma mensagem de correção para mim mesmo, né? Como um pastor, eu também preciso me corrigir, eu também preciso me posicionar, e eu preciso fazer as coisas de acordo com a mensagem do profeta. Então, eu estou confessando que também tenho falhado, mas desejo me corrigir. Eu creio que a cada dia é um sentimento de cada filho e filha de Deus colocar sua vida de acordo com a palavra de Deus. Todo tempo nós precisamos estar nos policiando para ver se estamos enquadrados na mensagem. Então, nesta noite eu estou pregando para mim mesmo, né? Esta mensagem, ela não é uma correção para outros pastores. Então, eu já quero deixar bem claro que a mensagem desta noite não é uma mensagem de correção para outros pastores, não é uma mensagem de correção para outros ministérios, é uma mensagem de correção para mim como um pastor. Agora, se servir para mim, aquilo que servir para mim, servir para outro pastor, que o tome. Mas, se não servir, não o tome. Se aquilo que eu pregar como correção para a minha igreja, servir para outra igreja, que o tome. Se não servir, não o tome. É muito importante, muitas vezes, nós pregamos, né? Eu mesmo, como um pastor, quando eu quero pregar algo, eu não estou pregando para um irmão, eu estou pregando para mim mesmo, como um irmão. Muitas vezes, chegamos diante da igreja e batemos contra o pecado e pregamos contra espíritos errados, mas os irmãos têm que entender que eu estou pregando contra mim mesmo, para me corrigir. Agora, se servir para você, tome para você. Quando eu prego correção para a família, eu estou corrigindo a minha família. Primeiro eu tenho que corrigir a minha família. E se a correção que eu trago para a minha família servir para a sua, tome para a sua família. Se a correção que eu trago para a minha mulher servir para a sua, tome para a sua mulher. Mas antes de eu pregar para qualquer irmã, eu tenho que pregar para minha esposa primeiro. Eu tenho que pregar para mim primeiro. Antes de eu querer corrigir os filhos dos outros,
dos meus irmãos, eu tenho que corrigir os meus filhos primeiro. Então, qualquer mensagem que os irmãos veem, eu pregando, primeiro eu estou pregando para mim mesmo, depois para a minha família, pregando para a minha mulher, para os meus filhos, para a minha casa. Não adianta eu querer corrigir a casa dos outros, se eu não consigo corrigir a minha própria casa. Então eu fico livre para poder pregar com autoridade da palavra de Deus. Eu estou olhando para os irmãos, mas estou pregando para mim. Pastor Osmar ensinou isto, que antes que o galo canta para os outros, primeiro ele bate em si mesmo, né? Então o pastor Osmar ensinou isto, que o pregador, quando ele prega, primeiro ele prega para si mesmo. O irmão Brana, quando ele pregava para si mesmo, ele trazia correção para si mesmo. Agora, aquilo que serviu de correção para o irmão Brana, serve de correção para mim também. E se servir para outros pastores, amém. Se não servir, amém também. Mas, quero deixar isso claro, que nesta noite, é uma mensagem de correção para todos nós, e principalmente para mim, como um pastor. Quero me corrigir. Os irmãos sabem que eu tenho um desejo, sempre buscando me corrigir, nas minhas palavras, na minha forma de pregar, gritada e estridente, machuca o ouvido. Eu tento me corrigir, estou buscando cada culto. Eu peço ao Senhor e falo, hoje eu vou conseguir. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou conseguir. E eu vou lutando comigo mesmo. Certo, meus irmãos? A vida cristã é assim. O pastor não quer dizer que ele não tem fracassos, o pastor é o primeiro que tem. Porque ele escuta o povo, ele tem que ter misericórdia do povo. E para ele ter misericórdia do povo, ele tem que saber que ele também é fraco, falho, humano, e carece da graça, assim como qualquer um de nós, do povo, carece. Amém? Então, meus irmãos, na mensagem, a ordem da igreja, 26 de dezembro de 1963, parágrafo 159 em diante. O irmão Brana diz assim: agora, a primeira coisa que quero fazer aqui é uma confissão. E foi a primeira coisa que eu fiz aqui nesta noite. A primeira coisa que quero fazer aqui é uma confissão. E quando estou errado, quero admitir que o estou. Então, eu também estou admitindo que estou errado. Preciso me corrigir como um pastor, como um pregador. Vem. E aqui faço uma confissão, que sou o líder disso. Porque tem sido eu o que tenho prolongado estes serviços e coisas. Isso é o que tem metido a igreja nessa rotina. Vem de fazê-lo assim. Porém, não deveria ser. E agora recordem, lhes estou falando a todos hoje, domingo à noite. Se o Senhor permitir, se o Senhor permite, estou tratando de encurtar muitos de meus serviços de agora em diante, ainda que tenha que ficar uma semana a mais, fazê-los de 30 a 40 minutos de duração ao máximo para meu serviço. Então, o próprio irmão Brana, ele está se corrigindo nas suas pregações. Agora, se o próprio profeta
teve condições, humildade de se corrigir e confessar que ele estava errado em prolongar seus cultos, mesmo que ele tinha uma razão para isso. Mas aqui, o irmão Branham, então, ele diz, e quando estou errado, quero admitir que estou. Empregar muito tempo. Então, muitas vezes, eu cobro dos meus irmãos, né? Eu já cobrei muitas vezes dos meus irmãos, que temos que ser objetivos. Um culto objetivo, um culto não muito prolongado, uma pregação não muito prolongada, e muitas vezes eu mesmo não estou cumprindo isso. Né? Eu que por muito tempo fiz resumos, tinha ali 15 minutos para fazer o resumo de 5 mensagens, hoje 50 a 1 hora de pregação não está dando. Então isso quer dizer que eu estou errado. E eu preciso me corrigir, de acordo com a mensagem do profeta. E o irmão Branham vem e ensina aqui. Se o Senhor permite, estou tratando de encurtar muitos de meus serviços de agora em diante, ainda que tenha que ficar 1 semana a mais. Fazê-los de 30 a 40 minutos de duração ao máximo para meu serviço. Então, da mesma forma, meus irmãos, eu também, se o Senhor me permite, se eu achar graça diante de Deus, e Deus me der condições para também encurtar as minhas pregações, ficar dentro de 30 a 40 minutos no máximo, eu creio que nós estaremos seguindo a ordem da igreja, a ordem de um culto, certo? Agora, se o profeta precisou fazer isso, quanto mais eu preciso corrigir minhas pregações, ser mais objetivo, ser mais claro. O pregador tem condições disso, ele pode fazer, se deixar o pregador, ele prega 4, 5 horas, meu irmão, e o povo cansa, e o povo não aprende nada, não adianta pregar muito tempo, é o que o irmão Branham está dizendo. Então, nossos cultos, eles não têm sido muito demorados, nossos cultos, normalmente, né, são de 1h30, quando temos ceia, ou um culto especial, chega a 2 horas, mas nós precisamos corrigir, cada um de nós precisamos corrigir, termos ordem na casa de Deus. O dia de culto, hoje eu quero parabenizar meus irmãos, diáconos, técnicos, que começaram o culto no horário, músicos, porque hoje eu cheguei atrasado, e não está certo isso, meus irmãos. É dia de culto, nós temos que ter compromisso com Deus. Agora, se o pastor chega atrasado, que compromisso com Deus eu tive? Lógico que tem imprevistos, hoje houve um imprevisto, mas nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, com a ordem da igreja. E dia de culto, nós temos que fazer de tudo, para nada atrapalhar o dia de culto. É um dia de adoração, é um dia de ouvir a palavra de Deus. É um dia de você entregar sua vida, de você servir a Deus, de você agradecer a Deus. Então nós temos que saber que tem horário para tomar banho. Você sabe quanto tempo você gasta de carro, de bicicleta, de a pé para chegar na igreja. Então você sabe que hora você tem que sair de casa. Eu moro em Restinga. De carro, dá 20 minutos aqui. Então, se eu não saio de casa meia hora antes, eu vou chegar atrasado. Eu já sei que vou chegar atrasado. E se eu estou chegando atrasado, é uma vergonha para mim. É uma vergonha para minha família. É uma vergonha para minha mulher. É uma vergonha para os meus filhos. Porque eu preciso pregar para o povo chegar no horário. E eu chego atrasado.
Que exemplo de pastor que eu sou? Como é que eu vou pregar a ordem da igreja, se eu não vivo a ordem da igreja? Como é que eu vou pregar? Cobrar de outro pastor pregar 40 minutos nesse púlpito, se eu não prego 40 minutos? Então eu estou assumindo que eu também estou errado. E eu estou me corrigindo nesta noite, diante de Deus e diante da igreja, diante dos meus irmãos, que minhas mensagens devem no mínimo ter de 30 a 40 minutos, fora disso, eu estou errado. Então cada um de nós temos que examinar nós mesmos. Você não tem que examinar seu irmão, sua irmã, você tem que examinar você tem que examinar sua família. Eu não estou examinando a sua família, eu estou examinando a minha. Eu não estou examinando o outro pastor, estou examinando eu. Porque eu quero ir no arrebatamento, eu quero adorar a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero fazer a coisa certa. E cada um de nós tem que ter o desejo correto para com Deus, de querer fazer a coisa certa, andar da maneira correta. Você tem que saber que você tem que ter até a roupa certa para vir na igreja. Você não pode vir na igreja qualquer roupa, meu irmão. O sumo sacerdote, para entrar no templo, no lugar santíssimo, na presença de Deus, ele tinha a sua vestimenta correta. Então o crente tem que ter a sua vestimenta correta para poder entrar na presença de Deus, poder vir na igreja. O homem tem que ter sua vestimenta correta, a mulher tem que ter sua vestimenta correta. O que é a vestimenta correta? É a vestimenta de acordo com a Bíblia. Não quer dizer que todo mundo tem que vestir paletó. Não estou dizendo isso. Você tem que vestir como um homem, você tem que vestir como um cristão. A irmã não tem que vestir o vestido mais caro, o vestido mais bonito, não. A irmã vai vestir da maneira que a irmã veste, de acordo com as Escrituras, decentemente. Aquela roupa decente, aquela blusa que tem manga, aquela blusa que não mostra os seios, aquela blusa que não é transparente, aquela saia que não mostra as coxas. Então, vestir decentemente é vestir de acordo com a Escritura. Não é querer fazer uma doutrina agora que todos os irmãos têm que vir de terno. Não, isso aí é denominação. Você tem que vir de acordo com a Escritura, de acordo com a Bíblia. Se vestir como homem. A mulher tem que se vestir como mulher. Você não precisa ter um vestido novo todo mês para poder vir na igreja, ou vir na ceia. Você somente tem que se vestir decentemente. Não importa se é um vestido caro ou se é um vestido de chita, porque o próprio irmão Breno ensina, minhas irmãs, a irmã que tem o vestido caro vai abraçar a irmã que tem o vestido de chita. Vocês não são diferentes. Vocês são irmãs. Agora, você tem que ter a roupa decente para vir na igreja. Você não vai vir com qualquer roupa. Você não pode nem orar na sua casa indecentemente. Nem orar você pode na sua casa. É a ordem na igreja. E nós precisamos ter ordem na igreja. Se nós não temos ordem na igreja, como é que nós vamos ter ordem com a palavra? E temos que saber, meus irmãos, temos que sabermos que quando nós viemos na igreja, é aquilo que Deus falou para Moisés: tire suas sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Isto quer dizer que você não vai tirar seus sapatos na porta. Isso foi lá com Moisés. Isso quer dizer respeito, reverência na casa de Deus. Reverência na casa de Deus. Você vai entrar na casa de Deus, você tem que saber que aqui é um lugar de adoração, de oração. Você não vai entrar aqui e ficar com conversinhas no corredor, ficar com conversinhas no quartinho, ficar com conversinhas no quartinho do choro, no banheiro, não. Silêncio! É espírito de adoração, espírito de oração, coração quebrantado, para que Deus tenha misericórdia de nós e fale conosco. Tire suas sandálias,
porque o lugar que você pisa é santo. Esta casa aqui, meus irmãos, foi onde Deus manifestou, profetizou através da terceira etapa. E nós temos que ter reverência com este lugar, respeito com este lugar. Não ficarmos de conversinha e cochichos, não. Mas reverência, respeito, humildade, espírito de oração. Então, cada um de nós temos que aprender essas coisas. Tudo isto é adoração. O irmão vai fazer a abertura do culto, ele vai ler um parágrafo, um versículo da Bíblia. Ele não precisa ler lá um capítulo inteiro. Ele não precisa pegar um versículo grande, pega um versículo curto. Porque se o pastor tem que diminuir sua pregação, a igreja também precisa entender que tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser objetivo na casa de Deus. Então, vai ler um versículo, pega um versículo curto. Vai fazer orações inicial, ou uma oração pelos pedidos, uma oração curta, rápida, objetiva. Se você quer orar, entra no seu quarto e ora. Mas na casa de Deus, é objetivo, nós precisamos aprender isso. Eu já apanhei do pastor Osmar por causa disso. Eu queria subir no púlpito aqui, no dia de terça-feira, de oração, e eu queria pregar na oração. Estava com o olho fechado e pregando. Agora, isso, meus irmãos, é natural, é normal do ser humano. Agora, nós precisamos nos corrigir. Para nós termos um culto abençoado. Porque nós somos um povo abençoado. Porque nós cremos na palavra do dia. Então, os cânticos têm que ter ordem. O culto, para começar, o culto tem que começar no horário. Não importa se o pastor está aqui, não importa se os músicos não chegaram, se o cantor não chegou, tem que ter um diácono aqui para começar o culto. Se não tem músicos, põe CD, põe qualquer coisa, começa o culto, dia de quinta e sexta, 8 horas da noite. Dia de sábado e domingo, 7 horas da noite. Deu aquele horário, começa o culto. Ah, se os músicos chegou atrasado, não canta 4 hinos, canta 3. Os músicos, eles sabem, eles têm 20 minutos para cânticos. Eles cantam hoje 4 cânticos e o solo, 20 minutos é o suficiente. O pastor prega de 30 a 40 minutos é o suficiente. Agora, eu estou pregando, meus irmãos, ordem da igreja. Ordem da igreja. Vai ler os nomes aqui no final do culto, tem que ser rápido, tem que ser objetivo. Porque agora mesmo, muitas vezes, vai se ler os nomes, vai se falar mais do que o pregador. Então, tem que ser objetivo. Se o pregador tem que se corrigir, os diáconos têm que se corrigir. Os músicos têm que se corrigir. Os técnicos têm que se corrigir. A igreja tem que se corrigir. Cada um de nós, meus irmãos. É cada um de nós. Nós somos uma família. Vocês achou que era só eu que ia apanhar também, né? Mas por quê? Porque cada um de nós temos que nos avaliar, temos que nos corrigir. Estou eu certo? Estou fazendo a coisa certa? Muitas vezes nós chegamos na igreja, ficamos conversando lá fora, o que o profeta ensinou? Eu não obrigo, meus irmãos, não prego para ninguém chegar 1 hora antes do culto, não. Isso aí é doutrina errada. Quem quer pregar, prega isso aí, eu não prego isso. Mas, o pastor tem que chegar uns 20, 30 minutos antes. Os diáconos, os músicos, para quê? Para ir no banheiro, para ir tomar uma água, para preparar os instrumentos, os técnicos precisam chegar. Tudo isso é adoração. Como que você está adorando a Deus? Para você ver, meu irmão, lá no templo, eles tinham que entrar não vestido de qualquer jeito, andar de uma forma certa que tocava as campainhas, que dizia glória, glória, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Aquelas campainhas, aqueles sinos que tocavam. Então tinha o jeito certo de vestir, tinha o jeito certo de andar, tinha o jeito certo de oferecer o sacrifício. Agora, depois que o véu rasgou, agora você acha que pode chegar na igreja de qualquer jeito? Não pode.
Era só um que entrava. Agora qualquer um pode entrar na presença de Deus. Mas você não entra de qualquer jeito. Lá era só um. Agora qualquer um pode entrar na presença de Deus. Só que uma coisa não mudou. Você não entra de qualquer jeito. A mulher tem que saber. Se a mulher corta o cabelo, não adianta você orar, minha irmã. Deus não te ouve. Por quê? Porque você não pode entrar de qualquer jeito na presença de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Parágrafo 160, ordem da igreja. Porque tenho falhado nisso. Oh, eu creio num profeta desse jeito. O próprio irmão Branham dizendo, porque tenho falhado nisso. Que um serviço se prolongue e se dá a mensagem no poder. Se te prolongas muito, cansa as pessoas. E não entendem. Então não adianta ficar pregando, 50 minutos, 1 hora. Cansa o povo e o povo não entende. Se te prolongas muito, cansas as pessoas e não o entendem. A razão pela qual eu tenho estado cedendo, tenho sabido isso todo o tempo. Vem? Os oradores, os pregadores, os pastores de mais êxito, sucesso nas pregações, são os que exatamente têm reticências. Jesus era um homem de poucas palavras. Observe seus sermões. Observe os sermões no dia de Pentecostes. Provavelmente tomou 15 minutos e então introduziu algo que trouxe 3.000 almas para o reino de Deus. Agora eu prego 1 hora. Quantas almas eu tenho trazido para o reino de Deus? Então não adianta pregar 1 hora. Não é questão de pregar muito, prolongar o culto. Não é questão de orações duradouras. Temos que ter ordem na igreja. Não é, a irmã Branham diz aqui, provavelmente tomou 15 minutos. E então introduziu algo que trouxe 3.000 almas para o reino de Deus. Vem direto ao grão. Vem! Isto quer dizer, o pregador tem que ir direto na mensagem. Não ficar enrolando. E eu tenho esse defeito. Eu quero começar a pregar lá no céu, passar no Éden, pelo Velho Testamento, Novo Testamento, ir no irmão Branham, chegar no pastor Osmar, até chegar em nós, aqui já deu 1 hora. Então o irmão Branham está dizendo, tem que ir direto ao grão, vem direto na mensagem, objetivo, acabou. Eu sou o culpado, diz o irmão Branham, e eu sou o culpado também, porque a razão pela qual tenho feito isto, não é porque não soube nenhuma diferença, mas porque estou gravando. O irmão Branham pregava 3, 4 horas, porque o irmão Branham tinha uma mensagem para entregar, porque o irmão Branham tinha que revelar a palavra, porque o irmão Branham tinha, meus irmãos, que deixar a mensagem gravada. Eu sou culpado, porque a razão pela qual tenho feito isto, não é porque não soubesse nenhuma diferença, mas porque estou gravando, e essas gravações serão postas nas casas por horas e horas e horas. Porém, no próximo domingo se inteirarão da razão pela qual tenho feito estas coisas. Posso dizê-lo agora mesmo na gravação. A razão pela qual tenho feito isso é por causa deste tremendo peso sobre mim, por expor a mensagem desta hora. Agora, a mensagem já está exposta. É o nosso título. Agora, meus irmãos, depois que o irmão Branham expôs a mensagem, depois que o irmão Branham revelou os 7 selos, depois que o irmão Branham soou a sua trombeta, quando ele pregava 3, 4 horas, para deixar tudo gravado, tudo revelado, o irmão Branham vem e diz, agora a mensagem está exposta, agora só usarei 30 minutos ou algo como isso, depois do 1º do ano.
em meus serviços, onde quer que vá, e tratarei de preparar o relógio para 30 minutos. E não mais de 40 ao máximo. Introduza a mensagem e faça o chamado de altar, ou o que quer que fores fazer. Ou chame a fila de oração e não tome tanto tempo. Os irmãos me entendem? Porque esgota as pessoas. Eu sei isto. Porém, notem aqui, creio que neste ano, nenhuma dezena de pessoas se tem levantado para se irem, e algumas vezes lhe retenho aqui por 2 ou 3 horas. Isso é certo. Então os irmãos entendem que o irmão Brana tinha que pregar 3, 4 horas nas suas pregações, porque ele tinha que expor a revelação da palavra. Ele tinha que expor, pregar a mensagem. Depois que o irmão Brana expôs a mensagem, aí ele veio e mostrou, agora eu vou pregar 30, 40 minutos. Então o irmão Brana, era necessário ele pregar 3, 4 horas. O pastor Osmar, ele pregava 1 hora, meus irmãos, quando ele estava expondo a mensagem outra vez. Do ano 2000 até o ano 2020, 2022, o pastor Osmar pregava 1 hora. Por quê? O pastor Osmar tinha que explicar a mensagem. O pastor Osmar tinha que profetizar outra vez. Mas você vai ver nas últimas mensagens dele, ele pregando 30, 40 minutos. Ordem na igreja, ordem no púlpito, ordem nos cânticos, ordem na técnica, ordem na vida. Como poderei vencer? Parágrafo 29, o irmão Brana diz, agora, o irmão Brana era criticado porque pregava 3, 4 horas. E o irmão Brana foi criticado porque o irmão Brana pregou 30, 40 minutos. 29, agora, eu fui criticado certa vez em Chicago, eu gastei cerca de 30 minutos ou algo assim, 35 minutos. E no último domingo à noite, isto foi somente uns 45 minutos. O Billy disse, o Senhor está realmente se aperfeiçoando, papai. Estou orgulhoso do Senhor por isso. E da mesma forma, eu também desejo me aperfeiçoar e estar em ordem na minha pregação, no tempo, cumprindo a ordem da igreja, como todos vocês devem também cumprir a ordem da igreja. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, somente a graça do Senhor para nos ajudar a cumprir com a Tua palavra, Senhor. Cumprir para com a ordem na igreja. Estamos na hora de arrebatamento, Senhor. E temos que ter nossas vidas, até mesmo a minha pregação, tem que estar em ordem com a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém.